O nosso trabalho vai ser referente ao lixo hospitalar. Então, a biossegurança, ela é um conjunto de ações que abrange tanto a prevenção quanto a proteção do trabalhador e do paciente. A gente pode dizer que ela minimiza os riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e operacional. Além disso, ela também possui uma proteção ambiental. A gente trouxe aqui o símbolo do risco biológico, ele se chama biohazard. É utilizado para alertar o perigo de contaminar ou infectar os alimentos que entram em contato com ele. Beleza, eu vou falar um pouquinho sobre a ideia geral de como funciona o gerenciamento desses resíduos, desde a geração até o destino final. Então, em primeiro lugar, a gente tem a segregação, que ela consiste na separação dos resíduos no momento e no local onde ele é gerado. E ele é dividido pelas características físicas, químicas, biológicas, o estado físico e o risco envolvido. Em segundo lugar, a gente tem o acondicionamento, que é basicamente onde esses resíduos são segregados em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. Em terceiro lugar, a gente tem a identificação, que é o reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto manejo desse resíduo. Em quarto lugar, a gente tem o transporte interno, que consiste nesse translado dos resíduos dos pontos de geração até o local destinado ao armazenamento temporário ou armazenamento externo, com essa finalidade de apresentação para coleta. Em quinto lugar, a gente tem o armazenamento temporário, que é a guarda temporária dos recipientes contendo os resíduos já acondicionados. Eles são guardados em local próximos aos pontos de geração, pensando em agilizar a coleta dentro do estabelecimento e otimizar esse deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado. Então, em sexto lugar, a gente tem o tratamento, que já é de fato a descontaminação dos resíduos, que envolve desinfecção, esterilização, por meios físicos ou químicos. Isso é realizado em condições de segurança e eficácia comprovada nos locais de geração, a fim de modificar as características químicas, físicas ou biológicas desses resíduos. Então, a gente promove a redução, eliminação ou neutralização dos agentes nocivos à saúde humana, animal e ao ambiente. Em sétimo lugar, a gente tem o armazenamento externo, que é o momento de guarda dos recipientes de resíduos até a realização da etapa de coleta externa, em ambiente exclusivo com acesso facilitado para os veículos coletores. Em oitavo, a gente tem a coleta e transporte externo, que é utilizado técnicas que garantam a preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da população, do meio ambiente, e tudo isso deve estar de acordo com as orientações dos órgãos de limpeza urbana. Por último, a gente tem a disposição final, que é basicamente a disposição de resíduos no solo, previamente preparado para recebê-los, obedecendo a critérios técnicos de construção e operação, com licenciamento ambiental de acordo com a resolução do CONAMA. Então é isso, é basicamente um resumo de como esse resíduo é gerenciado do processo desde a separação até o destino final. Então é isso. Agora a gente vai falar sobre a classificação do lixo hospitalar. Conforme relata a Anvisa, os resíduos hospitalares eles são divididos em 5 classes, considerando a geração, as características e os riscos que cada um oferece. Cada uma das classes elas possuem o seu próprio método de transporte e descarte, para que o seu manuseio seja eficaz e seguro. Acondicionamento do lixo produzido em laboratórios. Os resíduos eles devem ser adicionados em sacos resistentes à ruptura e vazamento. E neles devem conter os rótulos que simbolizam que são resíduos químicos ou resíduos perigosos. O grupo A é potencialmente infectantes. Eles apresentam agentes biológicos com risco de infecção, como as bolsas de sangue contaminadas, membranas e excreções. E eles existem dentro desse grupo subclassificações. E a primeira é o A1. Eles são oriundos da manipulação de micro-organismos, a manipulação genéticas, ampolas e frascos.
além de todo o material relacionado com a vacinação, laboratório e materiais envoltos com sangue. E eles devem ser identificados como símbolo de risco infectante e é colocado em sacos brancos e devem ser trocados pelo menos uma vez ao dia. Aqui tem algumas imagens. A primeira é da manipulação de micro-organismos, a manipulação gênica, os frascos da vacina que é colocado. Lembrando também que essa parte aqui da seringa é colocado em outro grupo que falaremos mais em breve. As ampolas e frascos também fazem parte desse grupo e bolsas de transfusão de sangue. A outra subclassificação é o grupo A2. Nele contém carcaças de animais que podem apresentar risco epidemiológicos, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de micro-organismos. Um grande exemplo de animais que é utilizado em laboratório para fazer teste é o camundongo. E devido ao alto grau de risco, esses resíduos eles devem ser colocados em sacos vermelhos, identificados como símbolo de risco infectante. O grupo A3, eles constituem peças anatômicas e produtos de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas, ou estatura menor que 25 centímetros, ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham nenhum valor científico ou legal e que não tenha havido requisição pelo paciente ou familiares. E depois eles devem ser encaminhados para o sepultamento em cemitério ou cremação. Eles devem ser colocados também em sacos vermelhos com símbolo de risco infectante. A melhor alternativa para todo o descarte do lixo hospitalar é a contratação, sem dúvida, sim, de uma empresa especializada para esse serviço, porque ela evitaria inúmeros acidentes e cuidaria muito do bem-estar do público e do meio ambiente. O grupo A4 eles incluem materiais como gases, kit de linhas arteriais endovenosas, sobras de amostras de laboratórios e seus recipientes contêm fezes, urinas e secreções, entre outros que não contenham sangue ou suspeitas de contaminação com doença. Eles precisam ser colocados em sacos brancos e também precisa ter o símbolo de risco infectante. O último grupo da subclassificação é o grupo A5. Nele contém órgãos, tecidos, fluidos orgânicos e materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais com suspeita ou certeza de contaminação de príons, que seriam os agentes infecciosos menor que o vírus, tamanho muito pequeno. E devem ser colocados em sacos vermelhos e serão substituídos a cada procedimento e também são colocados 2 sacos como barreira de proteção, com o preenchimento somente 2/3 da sua capacidade total, sendo proibido o esvaziamento ou reaproveitamento desse saco. Grupo B, químicos. Eles são os resíduos que contêm substâncias químicas que podem representar algum risco à saúde ou ao meio ambiente. Por exemplo, os medicamentos para tratamento de câncer e as substâncias utilizadas para revelação de raio-x. Para fazer o descarte, eles devem ser separados corretamente conforme as substâncias químicas e depois armazenados em suas embalagens originais ou sacos plásticos. E esse grupo também podem ser devolvidos ao fabricante. O grupo C são os rejeitos radioativos. Eles são os materiais que contêm resíduos radioativos e não podem mais ser reutilizados, como os exames de medicina nuclear. O descarte desses resíduos deve ser feito em um saco ou recipiente contendo o símbolo internacional da radiação ionizante, que é esse símbolozinho aqui.
Os resíduos comuns são todos os lixos hospitalares que não tenham sido contaminados e não sejam capazes de causar acidentes. São aqueles que representam um menor risco quando manejados por pessoas. Por exemplo, são as luvas, gases, papéis, entre outros. O descarte, volta ali, o descarte desses lixos deve ser feito em lixeira comum ou separado para reciclagem. O último grupo é os perfuro-cortantes, são os materiais que podem provocar cortes, como as agulhas e os bisturis. Esses materiais necessitam de um maior cuidado para serem armazenados. Normalmente é feito no descarpaque, que é uma caixinha de papelão, que contém o símbolo de resíduo perfuro-cortante. Aqui a gente trouxe uma imagem só para simbolizar como é feita a classificação e o armazenamento correto nos sacos de lixo de cada grupo. O lixo hospitalar e o descarte incorreto. O acidente Césio, ocorrido em Goiânia, em 13 de setembro de 1987, onde deixou 4 mortos, entre eles uma criança, e centenas de pessoas com sequelas por causa da radiação. O acidente ocorreu quando catadores de ferro encontraram em uma clínica abandonada um aparelho usado em radioterapias, e nele continha o líquido azul, que era o Césio-137, material radioativo. O acidente foi o maior acidente radioativo do Brasil e o mais famoso incidente que envolve o descarte incorreto do lixo hospitalar. Aí aqui a gente buscou algumas imagens. Essa era a criança e esse era o pozinho azul, o Césio-137. A contaminação foi bem rápida, porque esse pozinho, ele encantava todo mundo, sem saber que era um material radioativo. E aqui a gente trouxe algumas imagens das sequelas deixadas pela radioatividade nas pessoas. É muito importante que o descarte correto dos resíduos hospitalares sejam feitos corretamente, pois além de ser prejudicial à saúde humana, pode contaminar o meio ambiente. Os rejeitos contaminados que entram em contato com lagos e rios pode ser prejudicial a qualquer ser vivo que venha a ter contato com essa água. Aí aqui a gente trouxe uma imagem do descarte incorreto do lixo, e aqui a gente trouxe uma figurinha de como o lixo hospitalar está afetando a todos, inclusive os peixinhos. O descarte do lixo precisa ter os padrões impostos pela Anvisa, e nele deve conter as informações sobre a separação dos resíduos, armazenamento, coleta, descarte, transporte, tratamento e destino. É fundamental fazer o descarte correto do lixo hospitalar. O destino final do lixo hospitalar. Esse lixo hospitalar, ele deve ir para aterros próprios para cada determinado tipo de resíduo ou também para outro método que é a incineração. A incineração é a queima do lixo feita em usinas próprias ou em fornos. Ela reduz o volume dos resíduos e destrói os micro-organismos contidos no lixo hospitalar. A incineração ela é feita na presença do excesso de oxigênio. Sendo assim, é possível que ela decomponha os materiais à base de carbono e faça com que eles viram cinzas. Ele funciona da seguinte maneira: consiste na destruição térmica por oxidação. A temperatura ela pode ir de 900 a 1250 graus Celsius. O tempo dela é controlado, porque tem que ter essa quebra orgânica dos resíduos para reduzir o volume do risco da toxicidade do material. Ela é dividida em 5 etapas, sendo elas a preparação do resíduo, a combustão em altas temperaturas, o controle de poluentes, controle de influentes e o manuseio e encaminhamento das cinzas para aterro classe 1 específicos para este fim. Os resíduos que podem ser incinerados. Resíduos hospitalares, principalmente os utilizados em necrotérios, clínicas e hospitais, divididos em 2 grupos. Grupo A, que é os potencialmente infectantes, e grupo B, que são os químicos. A incineração ela deve ser feita dentro das leis ambientais por causa dos gases emitidos na queima dos resíduos. Aqui a gente trouxe o aterro classe 1, como ele é, só para quem tiver curiosidade. E aqui é uma curiosidade do lixo hospitalar agora com a pandemia do Covid-19. A pandemia ela provocou um aumento de 17% na quantidade desse lixo hospitalar, sendo mais de 20 quilos por dia. E foi visto que nesses 12 meses antes da pandemia, entre março de 2020 e fevereiro de 2021, foi recolhido de 39 mil
toneladas desse lixo. E a Anvisa, ela definiu que todos os materiais que tiveram contato com pessoas que tenham o vírus seja considerado como lixo hospitalar, por exemplo, os copos descartáveis.